Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma palavra de fé e de esperança para a sua vida. Eu deixo aqui no vídeo para vocês umas imagens de Portugal para vocês irem conhecendo enquanto escutam a palavra. Hoje nós vamos conhecer a história do milagre da multiplicação do azeite da viúva. É uma história de obediência, fé e multiplicação que o Senhor fez na vida dela. Mas afinal, o que houve com aquela mulher? O que aquela viúva passou? Naquela época, as mulheres que ficavam viúvas, elas ficavam automaticamente com as dívidas e as contas que os maridos deixavam. E como a maioria daquelas mulheres não tinha o dinheiro para arcar com tudo isso, como era de costume, naquele tempo as mulheres não trabalhavam fora. Elas ficavam mais por conta dos afazeres da casa, cuidar dos filhos. Então elas dependiam dos maridos para tudo, na parte financeira. Então depois que elas ficavam viúvas, elas não tinham renda de lado nenhum para pagar as dívidas deixadas pelos maridos, e os seus filhos eram levados pelos credores, as pessoas que cobravam por isso, para servirem de escravos como pagamento da dívida da família. O marido falecido dessa mulher tinha sido um homem muito temente a Deus. Ele era um homem muito correto, justo diante dos olhos do Senhor. Ele era discípulo de um dos profetas de Deus, que se chamava Eliseu. Quando essa mulher, viúva, se deu conta que ela já não tinha mais nada para comer dentro da sua casa, nem dar de comer aos filhos, e que não tinha dinheiro para pagar as dívidas que o marido havia deixado, ela começou a ficar desesperada, pois os agiotas começaram a ameaçar levar os seus filhos para servirem de escravos por conta dessas dívidas. No desespero e sem saber o que fazer, ela foi procurar ajuda. Aí ela pensou em ir até o profeta Eliseu, que era o profeta no qual seu marido era discípulo. E claro que Eliseu, como um homem temente a Deus, um homem bom, ele não negou ajuda à viúva. O profeta Eliseu foi direto à sua casa. Chegando lá, ele virou para a viúva e perguntou: "Mulher, o que você tem em casa?" E ela respondeu a Eliseu: "Eu só tenho um pouco de azeite na botija, nada mais." Antigamente, o azeite era um dos principais itens usados nas casas. Ele servia assim para tudo. Ele era usado para fazer pães, biscoitos, enfim, na culinária em geral para alimentar aquelas pessoas. E era usado também como iluminação para acender as lamparinas. As lamparinas são como lanternas. Antigamente usava-se muito, e em algumas cidades também pequenas hoje em dia ainda se usa. E como naquela época não existia energia, eles usavam o azeite para acender a lamparina, para iluminar as casas. O azeite também era usado na medicina. Eles usavam para curar ferida, cicatrizar machucados. O azeite também era usado na religião, tanto para batismos quanto para consagrar alguém a rei. Só aí já podemos ver a utilidade que tinha o azeite naquela época. Ele era usado para tudo mesmo, era um item básico nas casas das pessoas. Eliseu, vendo que ela realmente só tinha um pouquinho de azeite na botija, seguiu a direção que Deus ordenou a ele, que era para dizer à mulher para ir à casa dos vizinhos e pedir a maior quantidade de vasilhas emprestadas que ela pudesse. E ele ainda frisou bem: não poucas vasilhas, muitas vasilhas e muitas botijas. A mulher, mesmo sem entender nada, obedeceu à ordem de Eliseu, amando o Senhor, e ela assim o fez. Ela foi com seu filho à casa de todos os vizinhos e pegou várias vasilhas emprestadas. Voltando para casa, Eliseu ordenou que eles fechassem a porta e obedecessem à ordem do Senhor. E ela, mesmo sem entender nada, obedeceu, porque ela sabia que Deus tinha o melhor para ela. E Eliseu disse assim: "O Senhor mandou vocês encherem todas essas vasilhas." Ela, um pouco sem entender nada, mas com fé, começou a encher todas as vasilhas que tinha. E não foram poucas, foram muitas vasilhas, muitas botijas.
E do nada, quando ela começou a encher, algo milagroso começou a acontecer. O azeite não cessava, começou a se multiplicar mais e mais. Ela não entendeu de onde saía tanto azeite, mas teve fé e obedeceu à ordem de Deus. O azeite se multiplicou tanto, e tanto, e tanto, que ela não teve mais vasilhas para encher. Eliseu então disse a ela: o azeite se multiplicou. Vá e venda o azeite para pagar as suas dívidas, e o restante dará para vocês viverem. E a mulher assim o fez. Pagou as dívidas do marido, teve alimento para sua casa, teve azeite para vender, para sobreviver com seu filho, e foi eternamente grata a Deus por não ter abandonado ela. O que a história da viúva nos mostra? Nos mostra como Deus é capaz de suprir as nossas necessidades de uma forma abundante, se nele colocarmos toda a nossa fé e confiança. O Senhor nos mostra através da história dessa mulher que mesmo se tivermos pouco, mesmo que aos nossos olhos pareça impossível, e mesmo que a gente perca as esperanças no meio da dificuldade, se nós colocarmos a nossa fé e confiança totalmente voltada a Deus, Ele fará um milagre em nossas vidas, pois Deus é fiel conosco. A fé, a confiança e também a obediência da viúva foi um ponto crucial para ela poder receber o milagre da provisão de Deus. Não adianta só a gente querer, a gente também tem que exercer a nossa fé. E a principal chave para tudo isso é a obediência. Aquela mulher teve a humildade para pedir ajuda ao Senhor e teve confiança no que lhe foi mandado fazer. Nós temos que ser como essa viúva. Temos que ter confiança naquilo que Deus irá fazer em nossas vidas, pois Ele faz o pouco ser muito e o improvável se multiplicar. Mas antes disso, Ele prova a nossa fé. Então, por mais que você esteja passando um momento difícil na sua vida, tenha a humildade de pedir ao Senhor, de pedir ajuda a Ele e obedecer o que Ele diz. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Eu espero que essa mensagem possa vir e te trazer um pouco de fé, de esperança e de temor ao Senhor. Senhor meu Deus, eu quero agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor nos permitiu respirar, Deus. Que o Senhor venha nos trazer o milagre da multiplicação, assim como fez na vida daquela viúva, Senhor. Que o Senhor possa nos mostrar o caminho da obediência, da fé e da esperança para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão no hospital, estão no leito de uma cama, estão doentes. Que o Senhor possa trazer refrigério, paz para a vida dessas pessoas. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda irá fazer por nós. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, obrigada por assistirem. Se puderem, compartilhem o vídeo com algum amigo, alguém que precisa de uma palavra de fé e de esperança. Se inscrevam no canal e eu vou deixar também o meu Instagram, se vocês quiserem adicionar. Obrigada e até o próximo vídeo.